Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula desse programa maravilhoso que é o Super à Prova. Hoje, o nosso assunto relativo a grandes navegações, né? A expansão marítima europeia. Aqui há sempre os autores, olha nós aí. E aqui o nosso tema, as grandes navegações e, consequentemente, a formação dos grandes impérios coloniais europeus entre os séculos XV e XVI. As grandes navegações, que são um dos primeiros momentos em que a Europa se espraiou pelo mundo, né? Que a gente brinca muito falando que é um dos primeiros momentos de globalização, né? É onde a Europa vai exportar sua cultura para o mundo. Mas quais são os aspectos mais importantes nesse processo de grandes navegações? Olha, gente, em princípio, a Europa vivia fechada no mar Mediterrâneo. Todo o comércio europeu ficava ali restrito ao mar Mediterrâneo. O contato da Europa com o mundo era via Constantinopla. Os italianos traziam especiarias e artigos de luxo de Constantinopla. Esses artigos eram revendidos extremamente caros para o continente europeu. E é interessante observar que havia uma demanda reprimida. Sempre houve mais mercado consumidor do que a Itália poderia abastecer. Essa situação piora quando os turcos tomam Constantinopla. Não que o comércio vá desaparecer, mas agora a Europa estará obrigada, a Europa cristã, orgulhosa, estará obrigada a ter uma potência islâmica intermediando seu comércio com o mundo. É aqui que entra Portugal, um pequeno país da Península Ibérica, mas que tinha uma posição geográfica extremamente favorável, porque era todo ele voltado para o Atlântico, porque tinha uma tradição naval enorme. A gente fala até, né, da existência da Escola de Sagres. A gente sabe que isso não existiu, que o nome é uma referência a um conjunto de instituições que ministravam aí a informações sobre navegação. Você não vai ficar pensando que tem uma escola, a Escola de Sagres, matrículas abertas. Não é isso, tá? Não existia uma instituição assim. O que eu quero que vocês entendam é que Portugal tinha uma grande tradição naval, por conta da necessidade de complementação de renda. Afinal, o território português era muito pequeno para que os portugueses sobrevivessem exclusivamente com o que a agricultura gerava. Então os portugueses vão buscar no mar o que lhes falta em terra e se tornam grandes pescadores, grandes navegadores. Os portugueses já estavam associados aos italianos na distribuição de especiarias pelo norte da Europa. Portugal já ajudava os italianos a distribuir as mercadorias no norte da Europa. Então, na medida em que Portugal se torna o primeiro Estado centralizado europeu, os reis de Portugal vão tomar essa iniciativa. Desde a formação lá em 1385, os reis de Portugal estarão sempre buscando o mítico caminho marítimo para as Índias, né? A tentativa de se chegar às Índias sem depender desse intermediário que é o mundo islâmico, que é agora o Império Turco. Os portugueses acreditavam que a única maneira de você chegar às Índias, se é navegando para o Oriente, eles teriam que contornar a África. Então, entre 1415 e 1498, os portugueses gastaram rios de dinheiro. Os portugueses fizeram das tripas coração para promover o chamado périplo africano, a circunnavegação da África. Eles começam lá em 1415 tomando Celta e vão fixando bases, até que em 1480, Bartolomeu Dias encontra finalmente, 1488, Bartolomeu Dias chega ao litoral da região da Cidade do Cabo, onde hoje é a Cidade do Cabo, né? Eles chamavam de Cabo das Tormentas, hoje é Cabo da Boa Esperança. O Bartolomeu Dias, ele descobriu a existência de uma corrente marítima que aproximava, ao invés de tentar chegar e aqui vocês estão vendo o nosso mapa aqui atrás, o que eles estavam fazendo era tentar viajar pontilhando o litoral africano.
Mas eles vão descobrir, e é o Bartolomeu Dias que vai descobrir isso, que você fazendo se aproximando da América, que não conheciam, nem sequer conheciam a América, eles pegavam correntes marítimas que os levavam diretamente à África do Sul, né, ao extremo sul da África. Então, de posse desse conhecimento, em 1498, Vasco da Gama faz uma viagem épica e consegue finalmente chegar. É o primeiro homem a chegar, europeu, chegar direto de navio da Europa nas Índias, tá? Pelo menos nesse momento aí. E ele tem uma viagem excepcionalmente lucrativa, viagem, meu Deus do céu, os portugueses vão deitar e rolar em cima dos pobres habitantes da Índia. Então, 1498 é o ano da chegada de Vasco da Gama às Índias. Os portugueses vão chegar, gente, os portugueses vão chegar lá no Japão em 1520. Eles vão mapear o litoral africano, desculpa, o litoral asiático, de maneira impressionante. Ao mesmo tempo, os espanhóis conseguiram finalmente resolver seus problemas internos, os portugueses já estão lá adiante, os espanhóis agora que conseguiram promover a sua união e expulsar os últimos árabes. Então, os espanhóis estão doidinhos para dar início à sua própria expansão marítima, e o que é que eles vão fazer? Na falta de uma opção melhor, os espanhóis recebem um navegante italiano chamado Cristóvão Colombo. Esse Cristóvão Colombo primeiro foi tentar vender a ideia dele lá em Portugal, mas não quiseram saber dele não. E ele acabou indo para a Espanha. Qual que é a ideia que ele queria vender, né? A ideia de que era possível chegar ao Oriente navegando pelo Ocidente, se aproveitando pela esfericidade da Terra. O segredo do Colombo é que ele tinha certeza que a Terra era muito menor do que ela realmente é. A Terra, o melão, ele achava que era uma laranja, né? Então a ideia de dar a volta no mundo não era assim tão atrapalhada, né? Nossa, é besta, que trouxa. Não. Porque ele achava que a Terra era pequenininha. Então, os reis da Espanha vão aceitar, né? Vão aceitar a ideia dele, vão financiar a sua expedição. Em 1492, Colombo sai da Espanha, navega durante mais de um mês, até que finalmente chega a uma terra inteiramente nova. Ele tem certeza que são as Índias, ele dá até aos habitantes o nome de índios e acreditando, portanto, que tinha chegado à Ásia. Isso ele morreu teimando, a gente sabe que na realidade não é. E o nome do continente acabará sendo dado em homenagem àquele que primeiro mapeou o continente, né? O Américo Vespúcio. Mas será para a Espanha a salvação da lavoura ter encontrado a América. Ingleses, franceses e holandeses, como vocês podem observar aí no finzinho, entraram muito atrasados no processo. Tá? Então, se você for pensar, pelo menos no século XV, no século XVI, o que ingleses, franceses e holandeses vão conseguir são apenas regiões periféricas na América. Algumas ilhas no Caribe. Os ingleses e os franceses vão dividir o extremo norte da América entre si, com os ingleses se fixando nas 13 colônias, com os franceses se fixando no Canadá, a Holanda ali nas chamadas Antilhas, mas não terão uma participação assim tão expressiva nesse momento histórico. Esse período das grandes navegações mercantilistas é fundamentalmente português e espanhol, certo, gente? Aqui o nosso mapinha mental, para vocês poderem fazer o seu resumo, para vocês poderem pegar aqui os pontos fundamentais. E aqui, gente, a questão do reforço da teoria é muito importante. Gente, para evitar briga, Portugal e Espanha vão assinar 2 tratados. Basicamente a mesma coisa, só muda a distância em relação à África. Em 1493, Portugal e Espanha assinam, com aval do Papa, a bula intercoetera, dividindo o Oceano Atlântico numa linha imaginária que ficava a 100 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde. 100 léguas, mais ou menos 650 quilômetros. Era um meridiano, né? Um meridiano imaginário, uma linha que corta o mundo de norte para o sul. Um ano depois, Portugal exige uma revisão desse tratado, e aí será assinado o famoso Tratado de Tordesilhas, que fixa a divisão do Atlântico entre Portugal e Espanha, 370 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde. Só Portugal e Espanha
reconheciam esse tratado. Nem Inglaterra, nem França, nem Holanda, nem ninguém aceitavam que Portugal e Espanha dividissem entre si o mundo, mas naquele momento exato ninguém estava em condição de contestar. Então, pelo menos em princípio, o tratado valeu. Bonitinho. Gente, muito obrigado e até a nossa próxima aula.